Os humanos costumavam ser uma espécie muito fraca, incapaz de se defender de pequenas criaturas há centenas de anos. Eram lamentáveis em termos de força física e violência. Não tinham armas, eram terríveis em combate e não possuíam nenhum método eficaz para se protegerem de desastres naturais. Certa vez, descobriram uma raça de seres com força sobre-humana, tão incrivelmente mais fortes que a humanidade que esta coletivamente começou a chamá-los de nobres. Esses nobres, a princípio, temiam a humanidade, mas logo perceberam que os humanos eram praticamente indefesos e completamente inofensivos. Isso, combinado com o fato de a humanidade ter esses nobres em altíssima estima e consideração, levou ao desenvolvimento do conceito de noblesse oblige. Isso significa que todo nobre é obrigado a defender a humanidade a qualquer e todo custo, sem hesitação. Dessa forma, os nobres e os humanos formaram um laço muito especial e profundo, no qual os nobres eram claramente classificados acima dos humanos mortais, e tinham o respeito e a admiração de todos os humanos que diligentemente realizavam cada tarefa que lhes era exigida, enquanto os nobres garantiam que nenhum humano inocente fosse jamais ferido ou prejudicado. Ray, um nobre, o líder supremo da nobreza, adormeceu profundamente há mais de 800 anos. Ele mal havia acabado de despertar quando um intruso desconhecido e misterioso retirou seu caixão de um cofre seguro. Ele fica completamente pasmo ao ver o quão diferente o mundo se tornou, pois a tecnologia cresceu de forma tão rápida e exponencial, e por onde quer que ele ande, vê invenções humanas que nunca antes foram sequer imagináveis ou possíveis. Ele viaja por aí, e por fim, consegue localizar seu fiel servo, Frank. Frank fica bastante surpreso ao encontrar Ray, e rapidamente o puxa para dentro de sua casa para contar-lhe sobre os eventos e acontecimentos atuais no mundo. Ray acha extremamente interessante o quanto o mundo humano evoluiu, e deseja ardentemente vê-lo por si mesmo. Frank, o diretor da escola de ensino médio, matricula Ray em uma de suas turmas para que ele possa passar um tempo valioso com pessoas modernas e aprender sobre todos os avanços e progressos que ele não viu nos precedentes 820 anos. Ray rapidamente faz amizade com Shin, um homem alto, de cabelos ruivos, que é um incrível artista marcial e um atleta excepcional. Ele fica bastante surpreso e até chocado com a forma tão casual e despreocupada como esses humanos o tratam. A ele, o nobre, ele percebe que a humanidade parece ter perdido seus instintos inatos para reconhecer a nobreza, levando-os a sentir que não dependem mais tanto assim deles. Certa noite, enquanto tranquilamente bebia chá com Frank, um sujeito desconhecido se aproximou deles e se apresentou como M21. Ele os informa que é um humano modificado, que foi produzido e criado pela União, uma organização científica perversa e maléfica. Eles foram fabricados em tubos de ensaio, nunca receberam um nome próprio e eram apenas referidos por seus números de série, de acordo com ele. Foram injetados com inúmeras drogas e medicamentos experimentais para ver como reagiriam, e as condições eram tão terríveis que todos os seus amigos morreram durante uma das outras partes do processo, exceto ele e um de seus amigos, que ambos sobreviveram e adquiriram força e habilidades sobre-humanas impressionantes. Numerosas organizações ocultas e secretas então tentaram controlar o poder mundial, utilizando-os como armas destrutivas e letais. Finalmente, ele conseguiu fugir da união com seu companheiro, que optou por se separar por enquanto, a fim de encontrar um propósito e um sentido para sua própria vida. Depois de aprender sobre as notáveis habilidades de M21 e como ele acabou salvando as vidas de vários alunos desta escola, o diretor o convidou para morar. Ele quer que ele fique em sua casa por enquanto e trabalhe para ele, pois a União continuará a enviar homens e agentes atrás dele em uma tentativa de assassiná-lo. Ele pausa por um breve momento antes de perguntar o que ele deseja em troca. Frank ri dele e lhe diz que ele só precisa atuar como segurança da escola por enquanto, e M21 concorda prontamente. No dia seguinte, Ray chega à escola e é saudado por um enxame de garotas que são completamente cativadas por seu porte real e sua inegável graça. Ele entra na sala de aula e descobre que Shin tem uma mão fraturada e está usando uma tala que seus amigos rabiscaram e decoraram. Ele decide dar uma chance a esse estranho e peculiar hábito e tira sua caneta marcadora, desenhando por toda a superfície de sua tala. Ele então se senta e começa a assistir às aulas com eles e até vai almoçar com eles, onde insiste em ter ramen todos os dias, pois ele simplesmente não consegue mais voltar à comida de sua época. Após a aula, Shin e seu amigo perdedor, cujo nome eu não sei, começaram a conversar sobre jogar jogos de celular juntos e convidaram Ray para se juntar a eles. Ray, por outro lado, não tem absolutamente nenhum conceito do que é um telefone celular e parece completamente perplexo. Shin e o amigo perdedor explicaram a ele que um smartphone é uma ferramenta extremamente útil nos tempos modernos, pois você nunca se perde com ele, nunca fica entediado e pode conversar com qualquer pessoa a qualquer momento e lugar. Ray não consegue acreditar que tal coisa realmente exista e vai até Frank, que estava relaxando tranquilamente no topo da escola com M21 ao crepúsculo. Ele informa Frank sobre todas as tecnologias que Shin havia mencionado. Frank sorri para ele e lhe diz que o mundo mudou de forma muito significativa desde que Ray foi dormir, e que tecnologias como essa agora estão amplamente disponíveis. No dia seguinte, Frank consegue para Ray o smartphone mais contemporâneo e de alta especificação que ele prontamente usa na aula. Shin e seu amigo ficam ambos surpresos ao encontrá-lo segurando o telefone, mas ficam genuinamente felizes por ele. Eles rapidamente percebem, no entanto, que Ray não tem absolutamente nenhum conhecimento de como usar um telefone, pois quando Shin pede seu número de telefone e e-mail, Ray o olha fixamente, como se não tivesse a menor compreensão do que está acontecendo. O amigo perdedor pega o telefone de Ray e começa a mostrar-lhe detalhadamente como usá-lo. Ele também o ensina a enviar um e-mail, o que Ray rapidamente entende e começa a enviar para Frank. Naquele dia, enquanto almoçavam tranquilamente, o trio ouviu um grande barulho vindo do pátio da escola e prontamente foi investigar. Eles notaram que uma gangue de bandidos em automóveis invadiu os terrenos da escola e está assediando as alunas enquanto espanca os meninos. Ray fica completamente fascinado com essa cena, porque ele nunca, em toda a sua vida, testemunhou humanos brigando e discutindo entre si.
Shin correu e parou o golpe com sua mão danificada, enquanto um dos brutos agarrava o zelador e se preparava para socá-lo com força. O homem acusa Shin de estar tentando roubar sua namorada. O amigo perdedor questiona as ações de Shin, mas Shin responde que ela estava prestes a cair da calçada. Então tudo o que ele fez foi apenas segurá-la para evitar que caísse no chão. O pai, por outro lado, não tem absolutamente nenhuma intenção de ouvi-lo, e seus capangas começam a abusar e agredir os alunos de sua escola. Shin o adverte e diz para ele ir embora imediatamente, mas o bruto começa a socar Shin com fúria. Ele evita a maioria dos socos, mas quando é encurralado e sem saída, ele é incapaz de recuar e é atingido em cheio no rosto por um de seus socos. Raya observa todo o caos e encara M21, que realmente quer ir e parar tudo aquilo, mas tem medo de exibir sua força sobre-humana, pois está tentando manter um perfil discreto e passar despercebido. O bruto começa a chutar Shin e tenta pisar em sua cabeça com violência, mas Shin rola para o lado. O bruto tenta golpeá-lo com fúria, mas Shin desvia de todos os seus golpes antes de desferir o seu próprio, um direto certeiro no rosto dele. O monstro fica ainda mais irritado e começa a desferir golpes fortes e brutais, que Shin tenta parar com sua mão danificada e dolorida. Sua tala começa a se soltar e o bruto o atinge no estômago com força antes de jogá-lo sobre o amigo perdedor, enquanto ambos colapsam no chão. Ele corre em direção a Shin, mas é parado pelo zelador, que o exorta a ir embora imediatamente, pois não o deixaria machucar os alunos. Mas o bruto não se importa e agarra o zelador pela garganta com violência. E M21, que caminhou calmamente em sua direção e disse para ele soltar o zelador, o interrompeu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Se ele não quiser apanhar e se machucar, o bruto o aconselha a sumir dali. E M21 responde mais uma vez, instando-o a deixar o zelador em paz, o que prontamente leva o bruto a soltar o zelador e tentar socá-lo com fúria. E M21, por outro lado, é leve e incrivelmente rápido, e facilmente desvia de seu soco antes de pegar sua corrente e bater sua cabeça com força no chão. O bruto tenta agarrar sua mão para fazê-lo soltar, mas M21 é muito poderoso para ele. Ele então esmaga o bruto com violência contra um dos carros e ameaça matá-lo, assustando-o tanto que ele foge rapidamente com sua gangue. Todos aplaudem M21, que fica bastante surpreso e até chocado, porque ele não está acostumado a ser elogiado. Ray, que está vendo e observando tudo isso, simplesmente retorna para dentro para terminar seu ramen, enquanto gradualmente percebe o quão perigosos e violentos os humanos se tornaram em comparação com o passado. O dia seguinte começa como de costume e Shin está atrasado para a aula, como sempre. O professor finalmente entra na sala com dois novos alunos ao seu lado. Um me afirma que são alunos transferidos vindos da Coreia. O rapaz é baixo e tem um cabelo espetado e peculiar. Apresenta-se como Regis, enquanto a garota se apresenta como Seera. O professor então diz a Shin que é sua responsabilidade mostrar-lhes toda a escola, o que ele relutantemente e a contragosto concorda em fazer. Rai imediatamente percebe que esses alunos são nobres e não humanos comuns, e até mesmo os novos alunos parecem notar a aura incomumente forte de Rei, que é forte o suficiente até para um nobre. Todos se sentam para almoçar à tarde, e Shin percebe que até mesmo esses novos alunos parecem ser ineptos em coisas modernas, de forma bastante similar a Rai. Regis tenta usar um hashi, mas falha miseravelmente, enquanto Sierra decide simplesmente usar uma colher. Mais tarde naquele dia, Shin, o amigo perdedor, Regis, Sierra e Rai voltaram todos para a casa de Frank, onde estavam se divertindo, quando Frank entrou com M21. Ele fica surpreso e bastante irritado ao ver Shin e seu amigo sujando o lugar, mas sabe que eles são amigos de Ray, então ele lhes diz que são bem-vindos e vai para dentro da cozinha para simplesmente lavar a louça. Quando ele volta para fora, Shin lhe diz que nem Sierra nem Regis têm onde morar nesta cidade e pergunta se Frank pode acolhê-los em sua casa. Frank novamente fica irritado com ele, mas Ray diz que não se importa de forma alguma, o que força Frank a dizer que ele também não se importa. No dia seguinte, um grupo de capangas para Ray, Shin, o amigo perdedor e Sierra, enquanto todos eles voltavam para suas respectivas casas. Todos cercam o grupo, e um deles até puxa uma faca ameaçadoramente para Ray. Shin lhes diz para não machucarem nenhum de seus amigos e que ele irá com eles, então todos são levados para o esconderijo da gangue. Eles são cercados por um bando de arruaceiros e criminosos, e o chefe deles olha para Shin e lhe diz que ele vai aprender uma lição muito importante hoje. Shin diz ao amigo perdedor para levar Sierra e Rai e se afastar para um lugar seguro, enquanto ele joga sua mochila e se prepara para uma briga. Um dos caras corre em sua direção com um soco, mas Shin consegue facilmente desviar de seu soco, enquanto também desvia de um ataque vindo por trás, e o soca com força no chão. Outro cara tenta atingi-lo com um bastão de madeira, mas Shin facilmente desvia dele e o atinge com uma joelhada no rosto. Mais dois caras tentam atacá-lo, mas ele consegue facilmente desviar de seus ataques enquanto desfere um forte e preciso contra-soco. Infelizmente, porém, ele começa a ser cercado por um monte deles e é pego por trás por um dos inimigos, enquanto o outro tenta atingi-lo com um golpe. Ele consegue se defender, mas novamente um cara tenta estrangulá-lo por trás, o que prontamente leva Rei a dar um passo para salvá-lo. Mas Shin grita para ele ficar para trás e usa suas habilidades de jiu-jitsu para derrubar o grandalhão com força. Ele continua sendo cercado e estava prestes a ser completamente dominado quando Regis e M21 chegam à cena. Regis tenta interferir, mas M21 o impede e diz para ele não mostrar seu poder estranho e peculiar aos humanos. Regis olha para Shin e percebe que ele não está indefeso de forma alguma. Na verdade, ele novamente ganha seu impulso e começa a espancar todos eles com fúria. Regis fica chocado ao ver um humano se defendendo e as pessoas ao seu redor, pois este era o suposto trabalho dos nobres. Mas M21 lhe diz que os humanos aprenderam a se defender quando a necessidade e o perigo surgem. Um dos capangas tenta agarrar o amigo perdedor como refém, mas Shin o chuta antes que ele possa alcançá-lo.
o líder dos arruaceiros finalmente teve o suficiente e sacou uma arma, apontando-a diretamente para Shin. M21 decide intervir neste ponto crucial e aparece na frente do líder, agarrando sua mão e empurrando-o com força para o chão, enquanto o bruto tenta usar um cano de aço para atingi-lo. M21 simplesmente usa seu braço para se defender contra o cano de aço, enquanto um Shin, visivelmente irritado, tenta socar o cara com toda a sua força no rosto, mas para no último momento, quando M21 lhe diz que já é o suficiente. Shin recua e lhes diz que se eles algum dia quiserem se vingar dele, devem atacá-lo somente quando ele estiver completamente sozinho. Todos começam a voltar para casa, e Regis comenta sobre o fato de que os humanos se tornaram muito selvagens e brutais nestes últimos anos, ao que M21 solenemente responde que ele ainda não viu que tipo de atos selvagens e sem coração os humanos são capazes de cometer atualmente. No dia seguinte, todos se sentam ao redor da mesa para jantar, enquanto Regis e M21 discutem e brigam um com o outro como de costume. Regis odeia o fato de M21 ter desistido de sua humanidade para ganhar poderes sobre-humanos, enquanto M21 odeia Regis por chamá-lo de traidor da humanidade. Ambos são interrompidos por Frank, no entanto, que já teve o suficiente desses parasitas e folgados e lhes diz para limpar toda a bagunça que eles criam. Sierra é sua querida e automaticamente começa a limpar, enquanto Regis discute com Frank enquanto limpa, perguntando por que Ray não limpa também. Frank rapidamente o ignora e tenta mudar o rumo da conversa, mas Regis, o anão, insiste e diz que até mesmo Ray deveria limpar. Antes que Frank pudesse calá-lo, no entanto, Ray simplesmente se levantou e caminhou calmamente em sua direção. Frank está aterrorizado com o que Ray poderia fazer, mas para sua grande surpresa, ele simplesmente se aproxima, coloca um dos invólucros vazios na lixeira e se afasta. Frank solta um grande suspiro de alívio e começa a limpar tudo. No dia seguinte na escola, Frank e Ray chamam M21 em sua sala particular, e Frank o informa que abriu uma conta bancária separada para M21. Ele parece bastante surpreso e pergunta por que ele faria isso. Frank o olha e lhe diz que ele está trabalhando para eles, então obviamente ele precisa de uma conta bancária onde eles enviarão seu salário. Isso choca completamente M21, pois antes disso ele era simplesmente usado como uma arma e não recebia absolutamente nada em toda a sua vida. Esta é a primeira vez que alguém lhe oferece um salário, como fariam com qualquer outro ser humano normal. Ele os agradece do fundo do coração e se move para fora. Enquanto caminhava de volta para casa no início da noite, ele foi parado por dois homens. Um é um sujeito com uma aparência meio louca, enquanto o outro é um gordo total que está comendo uma coxa de frango. O sujeito com aparência de coringa diz a M21 que eles têm negócios importantes com ele e o chama pelo seu codinome. Isso imediatamente soa alarmes e campainhas em sua mente, pois ninguém, além da União, conhece seu codinome secreto. Ele pergunta sobre suas identidades, e eles se apresentam como Shark e Hammer, mas para nossa conveniência, nós o chamaremos de Hammer, o gordo, porque ele é realmente muito gordo. Shark revela que eles trabalham para a DA5, que ele reconhece imediatamente como a equipe de operações especiais da União. Ele pergunta por que eles estão aqui, ao que Shark responde que eles vão levá-lo com eles, e eles também acabam insultando o único camarada vivo de M21, o que o irrita profundamente. Ele fica bravo imediatamente e Shark percebe isso, provocando-o ainda mais. M21 se torna o Wolverine e corre furiosamente em direção a Shark, tentando atingi-lo, mas o tubarão é muito rápido para ele conseguir pegar e desvia de todos os seus ataques antes de chutá-lo com força no estômago. Ele então pisa em seu peito e lhe diz que ele é apenas um experimento científico inútil, destinado a ser descartado e esquecido. E M21 novamente se torna o Wolverine e o ataca com fúria, mas o tubarão salta para trás bem a tempo, evitando o golpe. Então M21 se reposiciona, mas o tubarão não lhe dá tempo para sequer recuperar o fôlego e corre em sua direção com uma faca afiada. E M21 bloqueia o primeiro ataque por muito pouco, mas o tubarão continua com o ataque, tornando cada vez mais difícil e exaustivo para ele se defender. Ele percebe que o tubarão é muito mais forte que ele, e se isso continuar por muito mais tempo, ele não tem absolutamente nenhuma chance de sobreviver a tudo isso. O tubarão finalmente consegue romper sua defesa e o corta nos ombros e nas pernas antes de desferir um ataque especial que entrega inúmeros cortes e golpes em seu corpo, ensanguentando-o completamente. Ele recua e cai de joelhos, tentando desesperadamente recuperar o fôlego, enquanto o gordo chama por trás dele, dizendo a Shark para não matá-lo. O tubarão, no entanto, começa a avançar, mas para abruptamente quando vê Sierra e Regis logo atrás de M21. Ele olha para trás e fica chocado ao ver os dois ali. Ele lhes diz para irem embora imediatamente e que eles nunca, jamais deveriam ter estado ali. Regis, no entanto, está excessivamente confiante em suas habilidades e começa a provocar e insultar Shark. Isso o irrita profundamente e ele tenta atacar Regis, mas M21 entra no meio, levando o golpe e salvando Regis. Regis, no entanto, ainda não se importa e começa a falar novamente, mas desta vez, M21 grita para ele calar a boca imediatamente, o que o surpreende bastante. O tubarão avança, mas é parado no meio do caminho quando um cara pousa logo atrás de M21 e diz ao tubarão para parar. Ele olha para trás e percebe que o cara é Krans, o líder supremo da DA5. Ele diz a Shark para recuar imediatamente, pois eles o querem vivo, e diz a M21 que ele está vindo com eles. M21 concorda em ir com eles sem oferecer mais resistência, se eles deixarem Regis e Sierra irem ilesos, como o líder lhe promete antes de o escoltarem para longe. Regis e Sierra retornam para a casa de Frank, mas quando perguntado sobre M21, Regis simplesmente encolhe os ombros, pois está irritado com ele por tê-lo impedido de lutar contra eles. Frank pergunta a Sierra o que aconteceu, e ela o informa que eles estavam caminhando de volta quando avistaram M21 com duas pessoas que ela não conhece.
Eles pareciam estar tendo uma discussão ou um desentendimento, mas no final de tudo, M21 voluntariamente caminhou de volta com eles. Frank a agradece pela valiosa informação e pensa profundamente sobre o que poderia ter acontecido. Ele sabe que as pessoas de quem Sierra está falando devem ser os membros da União, mas ele não sabe se M21 foi com eles para salvar Regis e Sierra, ou se ele era, na verdade, um espião enviado para obter informações sobre Ray. E finalmente, quando seu trabalho estava completamente feito, ele retornou. M21 é levado para sua casa segura, onde está sendo espancado por Shark para obter informações dele. Kranz, no entanto, diz para ele parar imediatamente e pede a M21 para simplesmente lhes dizer o que aconteceu com o caixão que ele foi encarregado de recuperar. Quando ele se recusa a responder, Kranz pergunta se ele foi ordenado pelo Yuemin a permanecer em silêncio. Isso faz M21 perceber que eles não parecem saber que ele traiu o Yuemin e libertou o Nobilis de dentro do caixão. Shark novamente começa a chutá-lo com violência, dizendo que sua missão não importa absolutamente nada no momento, porque a missão da DA5 tem total prioridade. E M21 percebe que poderia usar essa situação para seu próprio benefício e decide atrasá-los. Ele lhes diz que lhes dará informações somente se eles estiverem dispostos a fazer um acordo. Kranz o olha e lhe diz que ele não está em absolutamente nenhuma posição para barganhar, e se ele quiser, pode simplesmente usar o soro da verdade criado pela União nele. M21 simplesmente sorri para ele e lhe diz que o soro da verdade funcionará nele, e ele morrerá antes de lhes dar as informações que eles tanto querem. A única saída e solução é fazer um acordo com ele. Kranz pergunta o que ele quer, e ele responde que precisa de informações sobre todos os seus camaradas que morreram em M24 também. Kranz lhe diz que ele não pode fazer esse acordo porque ele mesmo não tem absolutamente nenhuma informação sobre eles. E M21, no entanto, sabe sobre os membros da DA5 e lhe diz que eles têm um hacker muito habilidoso em sua equipe, e hackear o sistema da União deveria ser brincadeira de criança para ele. O hacker, chamado Tal, sorri por trás e lhe diz que ele está de fato correto. Kranz lhe diz que eles têm um acordo e pergunta sobre a informação, mas ele lhes diz que está com muita fome e quer comer primeiro, tentando ganhar o máximo de tempo possível. Shark e o Gordo são deixados encarregados de M21, e Shark imediatamente começa a atingi-lo com violência, exigindo informações. M21, no entanto, lhe diz que só fornecerá qualquer informação depois que ele receber sua parte do acordo. Shark fica furioso com ele e saca uma faca, ameaçando-o, mas M21 não se intimida e diz que, se o matar, estará desobedecendo às ordens diretas de Kranz e perderá qualquer informação que pudesse ter obtido dele. Nesse instante, um sujeito de cabelos longos chega com Tal e manda Shark se afastar. Shark descarrega sua frustração no colega de equipe e critica o rapaz de cabelos compridos por ser um molenga. Ele o repreende por ter deixado a mulher e as crianças viverem, quando o trabalho deles era limpar a área completamente. O rapaz de cabelos longos diz que eles não representavam perigo algum, e por isso os deixou viver, mas Shark revela que depois que o rapaz de cabelos longos partiu, ele acabou matando todos eles de qualquer forma. Isso provoca uma reação do rapaz de cabelos longos, a quem chamarei de Pony a partir de agora por causa de seu rabo de cavalo. Então Pony saca sua arma e a aponta para Shark, mas Tay rapidamente pula e agarra seu braço, dizendo para ele não fazer nenhuma besteira. Shark simplesmente passa por ele, dizendo que obterá as informações de M21 de um jeito ou de outro, custe o que custar. Do outro lado, Regis está voltando da escola ao lado de Shin e do perdedor, quando de repente avista Shark e Fett ao longe, em cima de um prédio. Shin se vira para falar com ele, mas Regis desaparece completamente e encontra Shark e Fett em um parque abandonado sem que ninguém perceba. Shark elogia sua bravura, mas diz que é extremamente estúpido, porém, em resposta, Regis o bombardeia com insultos pesados, levando Shark a atirar sua faca em Regis. Regis facilmente agarra a faca no ar e diz a Shark que um fraco como ele não pode fazer absolutamente nada. Shark fica furioso, avança contra ele com suas facas e tenta atacá-lo, mas Regis consegue desviar facilmente de seus ataques enquanto recua, e de repente, usa sua habilidade que faz seu corpo inteiro congelar, paralisando-o completamente. Regis tenta desferir um golpe direto, mas Shark consegue bloqueá-lo parcialmente, resultando apenas em um arranhão no rosto. Ele tenta atacá-lo novamente, mas Regis usa outra parada no tempo antes de tentar atingi-lo, porém desta vez, Shark também consegue desviar do ataque por um tris, salvando seus pontos vitais. Ambos voltam a se enfrentar, mas Fett lança um monte de pequenos explosivos, o que os força a recuar. Ele joga uma pílula para Shark e diz para ele não subestimar Regis. Shark, relutantemente, coloca a pílula na boca e de repente seus músculos começam a crescer e sua aura muda completamente, tornando-o muito mais poderoso. Sua velocidade se torna absurdamente rápida, pois em um piscar de olhos ele aparece atrás de Regis e tenta atacá-lo, mas Regis salta para trás. Para sua surpresa, no entanto, Shark aparece atrás dele novamente e desvia quando Regis tenta desferir um soco mostrando sua agilidade. Ele tenta atirar uma faca em Regis novamente, mas este a bloqueia facilmente antes de tentar usar sua habilidade especial, que desta vez não funciona. Shark ri dele e diz que seu truque não funcionará mais contra ele, antes de zombar abertamente. Isso deixa Regis furioso, e antes que pudesse sequer reagir, ele apareceu atrás de Shark e o socou na coluna, fazendo Shark gritar de dor, pois nunca esperou que Regis fosse tão poderoso. Ele teria morrido, mas Regis se detém no meio do golpe, pois Fat chama tua atenção para si e mostra os corpos inconscientes de Shin e do perdedor no chão, dizendo para ele ir com eles em silêncio, sem causar problemas.
Regis obedece relutantemente e é capturado por eles. Na casa segura, M21 é levado para uma sala diferente, onde fica chocado ao ver Regis, Shin e o perdedor deitados no chão, enquanto Shark ameaça matá-lo se ele não falar, exigindo informações. De volta à casa de Frank, Sierra se aproxima de Frank e Ray, informando-os de que algo aconteceu com Regis. Ela explica que tanto ela quanto Regis possuem uma conexão neural muito tênue um com o outro, que ambos podem sentir, uma ligação especial. Segundo ela, essa conexão só se perde quando um deles está inconsciente ou morre, o que significa que Regis está inconsciente ou morto neste exato momento. Ela os agradece pela hospitalidade e diz que vai encontrar Regis, não importa o que aconteça. Frank diz a Ray que Shin lhe enviou um e-mail, dizendo que ele e seu amigo perdedor também viriam para jogar, mas agora que tentou contatá-los, nenhum deles atendia a ligação. Isso leva Ray a se levantar, e tanto ele quanto Frank começam a seguir Sierra, preocupados com a situação. De volta à casa segura, Regis finalmente acorda e se vê cercado pelos membros da facção DA5. Shark diz a M21 para revelar qualquer informação que ele tenha enquanto coloca uma faca na garganta de Regis, mas M21 vira o rosto, alegando que Regis é apenas um pirralho insuportável com quem ele não se importa, e que eles estão livres para fazer o que quiserem, sem qualquer tipo de restrição. Regis, no entanto, é tão afiado na língua como sempre, e começa a insultar Shark novamente, o que resulta em um chute rápido no rosto. Finalmente, Shin também acorda e fica chocado ao se ver cercado por esses homens, mas imediatamente sua atenção se volta para seu amigo perdedor inconsciente, demonstrando grande preocupação. Ele tenta acordá-lo e enquanto ele desperta, Shin olha ao redor e avista Regis, todo machucado, e M21 parado à distância. Ele pergunta a M21 o que está acontecendo, mas este não responde, mantendo-se em silêncio. Regis, no entanto, interrompe dizendo que M21 trocou sua humanidade por poder, então não se pode esperar muito dele de qualquer forma. Tanto ele quanto o perdedor ficam muito confusos com isso e tentam falar com M21, mas ele se recusa a responder, ignorando-os completamente. Shark pega Shin pela gola e coloca uma faca em sua garganta, tentando obter uma resposta de M21, mas este não cede, alegando que só conhece os garotos como alguns estudantes aleatórios do ensino médio que frequentavam a escola onde ele estava lotado, sem qualquer ligação mais profunda. Shark fica furioso com isso e chuta Shin pro chão antes de pisar em sua cabeça. Pony diz pra ele pegar leve, mas Shark manda-o calar a boca, pois eles não servem pra nada mesmo. Então, não importa se vivem ou morrem, a vida deles é insignificante. Ele acrescenta que seria melhor se morressem, pois agora os viram. Tal, no entanto, diz pra ele parar, alegando que uma erupção de memória ou drogas seriam suficientes para apagar suas lembranças e eles não teriam que matar essas crianças. Mas Kranz intervém, dizendo que as crianças terão que morrer, calando tanto o Pony quanto o Tal, de forma definitiva. Shark fica feliz em ouvir isso, e empurra Tal para abrir caminho em direção ao perdedor, mas Shin agarra suas pernas e não o solta. Ele se livra de Shin e decide matar o perdedor, mas Regis pula entre eles, ainda preso pela algema especial que impede seus poderes de se manifestarem. Shark manda-o sair do caminho, mas Regis, como de costume, acaba provocando Shark, deixando-o furioso novamente, o que resulta em um grande soco no rosto de Regis. Ele avança contra ele novamente e o pega pelos cabelos, mas antes que pudesse machucá-lo, Shin decide que já teve o suficiente e pula para atacar Shark com toda a sua força. Shark pensa que Shin é como qualquer outro estudante do ensino médio e decide simplesmente afastá-lo com um soco, mas ele desvia do golpe e desfere um próprio no rosto de Shark. Shark solta Regis no chão e se vira para Shin, agarrando ambas as suas mãos e depois sua garganta antes de começar a estrangulá-lo até a morte, com uma fúria incontrolável. O perdedor imediatamente corre até ele e agarra seu braço, tentando fazê-lo soltar, implorando para que não o mate, chegando a morder suas mãos para tentar impedi-lo. Mas Shark não se importa e continua a estrangular Shin até o ponto em que seu corpo fica mole e ele perde a consciência, sem qualquer chance de reação. Regis não pode fazer nada além de observar por causa de suas algemas, mas de repente, M21 decide que já é o suficiente e corre até Shark, transformando-se em Wolverine novamente, e corta seu braço direito, forçando-o a soltar Shin, salvando assim sua vida, em um ato de bravura. Do outro lado, Sierra chegou à casa segura e caminha em direção à entrada, onde seu caminho é bloqueado por Fett, que lhe pergunta qual é o seu trabalho ali com um sorriso desagradável. Sierra calmamente diz para ele sair do caminho, mas Fett percebe que ela é uma das nobres com poderes especiais e imediatamente joga um monte de bombas nela enquanto recua simultaneamente, com um ar de surpresa. Ele sorri pensando que machucou Sierra, mas quando a poeira baixa, ele vê a silhueta dela e sente uma dor intensa no torso, percebendo que seu torso foi aberto por Sierra sem que ele sequer percebesse o ataque, tamanha a velocidade dela. Ele decide que este não é um bom lugar para lutar e joga mais algumas bombas nela antes de desaparecer. Ray e Frank também a seguem, mas em vez de passarem pela entrada principal, eles aterrissam no telhado como chefes de Touhou, de forma impressionante. Eles são recebidos por um Pony que estava esperando por eles. Ele pergunta o motivo de estarem ali, e Frank, como o cara mais legal de todos, diz a Ray pra ir em frente, pois ele se juntará a ele mais tarde, antes de manifestar energia sombria ao redor de seus punhos e atacar nosso Pony, com grande determinação. Pony, no entanto, não deve ser subestimado, pois ele carrega uma maleta inteira para sua defesa e bloqueia o soco de Frank antes de atacá-lo, que também desvia. E eles basicamente acabam trocando suas posições iniciais em um movimento rápido e estratégico. Frank zomba da arma escolhida por Pony e cria um monte de estilhaços de energia sombria, atirando-os em Pony, que novamente usa sua maleta como escudo, enquanto Frank começa a levar a sério e corta o telhado inteiro em duas partes, com uma força impressionante.
Quando a poeira baixa, no entanto, Pony atira nele com seu rifle de precisão, mas Frank consegue desviar facilmente e avança contra ele mais uma vez, mas recua. E Pony usa sua arma como uma arma de combate corpo a corpo. Ele então tenta novamente usar sua energia sombria para socá-lo, mas Pony consegue apontar uma segunda pistola escondida para sua cabeça, tentando dar um checkmate de forma astuta. Frank desvia, e Pony saca 2 pistolas e começa a atirar nele, enquanto corre, e Frank continua a desviar. Frank usa um corte muito forte feito de energia sombria, mas Pony desvia e aterrissa no chão, mostrando sua agilidade e reflexos rápidos. Ele então percebe que se isso continuar, Frank levará a melhor, então ele também pega a pílula e a coloca na boca. Ele passa por uma metamorfose semelhante e se transforma em um homem negro com uma aura sombria, tornando-se muito mais imponente. Isso é considerado blackface. Frank tenta atacá-lo novamente, mas antes que pudesse mover 1 centímetro, Pony simplesmente pula atrás dele e aponta sua arma para sua cabeça em um movimento surpreendente e rápido. Enquanto isso, M21 sabe que não pode derrotar Shark se ele se recuperar e avança com um ataque, mas Shark consegue se defender e chuta M21 para trás antes de balançar sua lâmina no ar, o que é suficiente para cortar as roupas de M21, revelando seus músculos super desenvolvidos, cheios de força. Shark, no entanto, parece ficar inseguro com seu próprio corpo e decide desferir uma saraivada de golpes contra ele, que M21 consegue desviar e finalmente agarra sua mão enquanto Shark tenta esfaqueá-lo. Ele chuta M21 novamente de tal forma que ele fica parado bem na frente das crianças, servindo como um escudo humano. Ele então usa um de seus golpes mais fortes, sabendo que M21 não sairá do caminho, pois se o fizesse, as crianças atrás dele morreriam. M21 faz exatamente o que ele esperava e absorve o impacto total do dano, o que o ensanguenta, e ele cai de joelhos em um ato de sacrifício. Shark caminha até ele e diz para ele desistir, mas ele se levanta novamente. Shark levanta sua faca para encerrar a luta, mas Regis consegue quebrar suas algemas exatamente naquele momento e aparece na frente de M21, socando Shark no estômago e arremessando-o contra a parede com uma força surpreendente. Regis diz a M21 para recuar e se prepara para lutar contra Shark. Shark imediatamente se levanta e usa sua pílula porque sabe que não é páreo para ele em sua forma normal. Regis, no entanto, parece estar em fúria, pois não se importa e o atinge com um chute voador antes de socá-lo na cabeça, arremessando-o para longe, com grande intensidade. Shark cai de joelhos e Regis se aproxima para terminar o trabalho, mas antes que pudesse desferir o golpe final, Krans pula no meio, fazendo Regis recuar. Ele imediatamente também ingere as pílulas e pergunta a Shark se ele consegue se levantar, demonstrando preocupação. Shark se levanta feliz, pensando que junto com Krans, eles encerrarão esta luta, mas para a surpresa de todos, Krans soca diretamente o torso de Shark e o drena completamente, tornando-o muito mais poderoso do que já era, absorvendo sua energia vital. Regis olha para ele com nojo e usa seu ataque mágico contra ele, mas Krans simplesmente o afasta com um tapa, chocando-o profundamente. Ele imediatamente avança contra Krans com um soco mágico, mas Krans desvia e esmaga sua cabeça no chão com uma força brutal. Regis jaz no chão, mas Krans já teve o suficiente e começa a se mover em direção a M21. Mas Regis ainda não terminou, e ele se levanta mais uma vez para carregar outro ataque mágico contra Krans, com toda a sua determinação. Ele fica ali ofegante, mas quando a poeira baixa, ele fica horrorizado ao ver que Krans está completamente bem, e ele imediatamente avança contra Regis e lhe desfere um uppercut tão forte que o arremessa contra o teto, deixando-o inconsciente, sem qualquer chance de defesa. Ele começa a caminhar em direção a M21 novamente, mas para ao ver uma figura misteriosa se aproximando, que acaba sendo o cara legal Ray. No topo do telhado, Pony mantém Frank sob a mira de uma arma, e Frank está contemplando se deve ou não liberar seus poderes reais, pois Ray lhe disse para não liberar seus poderes reais sem seu consentimento, uma ordem importante. Mas ele também percebe que, se não usar seu poder latente, poderá perder este duelo, mas para ele seguir a ordem de seu mestre é mais importante do que qualquer outra coisa. Pony, no entanto, acabou usando as palavras erradas na hora errada ao dizer a Frank que, depois de matá-lo, ele mataria aquele idiota que entrou, provocando-o ainda mais. Isso enfurece Frank ao ponto da loucura, e ele fica cercado por uma aura sombria, que até começa a queimar a arma que Pony tinha em suas mãos. Ele recua rapidamente, confuso com o que estava acontecendo, mas Frank lhe diz que o maior erro que ele cometeu até agora em toda a sua vida foi falar mal de seu mestre, Ray, de forma desrespeitosa. Quando ele controla sua raiva, já liberou seus verdadeiros poderes. Ele culpa Pony por isso e diz que ele terá que pagar por isso também. Um gigantesco redemoinho de energia sombria envolve o céu, tornando tudo roxo, e então, com a velocidade de um raio, uma lança feita de energia sombria perfura o corpo de Pony, prendendo-o ao chão, sem chance de fuga. Frank então usa sua energia mágica para corromper a arma de Pony, mas ele a joga fora a tempo de se salvar. Frank lança várias outras lanças nele, que Pony corre para tentar desviar, mas uma delas novamente o apunhala na perna, fazendo-o cair de joelhos, sentindo uma dor aguda. Frank caminha até ele e zomba dele por falar muito, mas ser super fraco. Isso provoca Pony, e ele tenta atirar em Frank, mas instantaneamente outra lança o apunhala no braço, detendo-o. Frank finalmente se cansa e cria um monte de lanças de energia no ar e as atira em Pony, com grande fúria e determinação. Ele, no entanto, recebe um último impulso de inspiração e consegue desviar das lanças, recuando, e então aponta a arma para Frank, atirando nele. Frank, porém, nem se move, e deixa a bala se aproximar dele com uma calma impressionante.
Mas para a surpresa de Pony, as balas param assim que se aproximam de seu rosto e caem. Frank então usa uma explosão de energia sombria, que machuca Pony gravemente e o faz gritar de dor. Pony, no entanto, é feito de um material realmente resistente, e ainda assim acaba pulando sobre Frank, atirando em seu rosto com uma resiliência notável. Frank se vira para mostrar que uma das balas roçou seu rosto, deixando um pequeno rastro de sangue em sua face, um sinal de que o perigo foi real. Frank olha para Pony e pergunta por que ele ainda está lutando com tanta bravura quando não há como ele vencer, mas Pony o ignora e avança contra ele mais uma vez, enquanto Frank atira um monte de lâminas mágicas nele, que ele consegue desviar e aparece atrás de Frank, apontando uma arma para sua cabeça novamente, mas Frank simplesmente usa sua energia mágica para agarrar o corpo inteiro de Pony, com uma força esmagadora, corpo torcendo a arma de sua mão. Ele então revela seu verdadeiro poder e outra enorme nuvem de energia sombria se forma acima deles, enquanto ele converte tudo em incontáveis lanças e as atira todas em Pony, enquanto o mantém no lugar, não deixando espaço para sua fuga de forma implacável. Pony é esfaqueado pelas lanças e seus poderes se esgotam completamente enquanto ele retorna ao seu estado normal e cai no chão. Sierra também chega à cena e observa Frank se aproximar do Pony caído, pronto para acabar com seu sofrimento de uma vez por todas. Sierra, que é muito gentil, pergunta a Frank se ele realmente vai matar Pony, ao que ele responde que sim. Mas antes que pudesse matá-lo, Pony olhou para Sierra e disse a ela que as crianças estavam em perigo lá embaixo e que eles deveriam se apressar para salvá-las, sem perder tempo. Ele também pediu a ela para se desculpar em seu nome com as crianças por tê-las colocado em perigo. Essa súbita demonstração de cuidado com as crianças o faz reconsiderar, e Frank decide não matá-lo. Sierra volta para dentro e enquanto caminha pelo andar superior, acaba encontrando Fett novamente, que tomou a pílula e está musculoso, segurando um lançador de foguetes inteiro em suas mãos, pronto para o combate. Ele atira um projétil nela, mas ela simplesmente o desvia com as mãos antes de invocar sua única arma, que é uma foice. Fat novamente atira um projétil nela, mas desta vez ela retruca usando sua foice e divide o projétil ao meio, enquanto também corta Fat em 2 pedaços grandes e desajeitados com grande precisão. No andar principal, Ray entra na sala e caminha diretamente em direção a Kranz. Kranz olha pra ele e pergunta quem ele é, mas Ray retruca perguntando quem diabos lhe deu permissão pra falar, com um tom de voz autoritário e desafiador. Kranz fica atordoado com essa declaração, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma súbita sensação de peso foi sentida no ar, e de repente, tanto ele quanto Tal foram presos ao chão por uma quantidade extraordinária de gravidade, que é um dos numerosos poderes que Ray possui, demonstrando sua imensa força. Kranz tenta se mover, mas Ray novamente pergunta se alguém lhe deu permissão para se mover, e ele esmaga seu rosto no chão sem sequer tocá-lo. Kranz de alguma forma consegue se libertar e desfere golpes no ar que destroem os pilares atrás de Ray, mas ele próprio permanece ileso, sem nenhum arranhão. Kranz saca suas lâminas gêmeas e desafia Ray para um duelo. Ele pula em direção a Ray e o ataca com uma das lâminas. O ataque é tão poderoso que quase toda a área desmorona, e poeira está por toda parte, cobrindo tudo ao redor. Shin e os outros estão assustados por Ray, pois ainda não têm ideia de quão forte ele realmente é. Quando a poeira baixa, no entanto, eles percebem que Ray foi capaz de parar o ataque de Kranz completamente apenas agarrando sua mão, e então simplesmente dizendo a palavra, o que resulta em Kranz sendo arremessado de volta contra as paredes, com uma força inexplicável. Kranz sai da fenda e percebe que, mesmo depois de já ter absorvido Shark, ele ainda não é páreo para este garoto, então ele grita para Tal correr até ele e usar suas pílulas para que Kranz possa absorvê-lo também. Todos dizem para ele não ir, mas Tal sabe que ele também tem um dever que precisa cumprir, uma responsabilidade inadiável. Ele caminha até Kranz, pronto para tomar a pílula, mas Kranz está tão impaciente que segura sua cabeça no ar e então lhe diz para comer a pílula rapidamente. O perdedor se sente muito mal por Tal, pois ele estava tentando ajudar as crianças o tempo todo e era gentil com elas, demonstrando um bom coração. Ele implora a Ray para salvá-lo, pois ele é uma boa pessoa, mas Kranz diz a Tal para se transformar rapidamente e então ameaça matar o perdedor primeiro caso ele não obedeça imediatamente. Isso foi o suficiente para enfurecer Tal, que usa sua magia para enrolar cordas no pescoço de Kranz, empurrando-o para trás e pula em direção ao lado do nosso grupo, alegando que nunca o apoiará por machucar crianças. Mas um Kranz furioso tem super velocidade e consegue alcançar Tal muito facilmente, agarrando seu rosto mais uma vez, e estava prestes a desferir um soco poderoso, que o mataria sem piedade alguma. Mas ele é parado por Ray, que meramente pronuncia a palavra pare, e isso é o suficiente para imobilizar o corpo vazio de Kranz. Ray é tão legal que depois de fazer isso, ele se aproxima do perdedor e pergunta por que ele implorou para salvar a vida de Ray, com tanta urgência. O perdedor parece confuso e pede desculpas, mas Ray lhe diz que eles são amigos e que ele pode simplesmente pedir ajuda. Ele então se vira para Kranz e decide encerrar a luta. Ele levanta a mão e, de repente, cada gota de sangue dentro da sala começa a girar ao redor de sua cabeça, em um espetáculo assustador. Isso choca totalmente até mesmo Regis, que comenta que apenas os nobres poderiam fazer esse tipo de magia. Kranz tenta desviar do sangue espirrando ao redor dele, mas ele percebe que se isso continuar, ele acabará perdendo, então ele decide avançar rapidamente em direção a Ray, com uma última tentativa desesperada. Mas ele está pronto e usa sua magia para empurrá-lo para trás antes de usar todo o sangue na área para desintegrar completamente Kranz ao ponto de ele ser apagado da existência. A batalha termina, e finalmente todos eles retornam para casa, em segurança e paz. E o 21 e o Pony são cuidados com carinho até recuperarem completamente a saúde. Enquanto isso, Frank se desculpa por ter liberado seus poderes sem antes ter pedido o consentimento de Ray. Mas Ray lhe assegura que confia plenamente nele e sabe que, se ele quebrou sua promessa, certamente houve uma razão muito forte que não lhe deixou absolutamente nenhuma outra opção.
Frank fica absolutamente encantado ao ouvir que seu mestre confia tanto nele e sorri abertamente para ele antes de se dirigir à mesa de jantar para tomar o café da manhã. Após o desjejum, o M21 ouve Pony e Tal conversando sobre o desejo de deixar a União e fingir que estão mortos, já que não tem absolutamente nenhum outro lugar para onde ir. E o 21, ao ouvir isso, corre até Frank antes que eles possam sequer pensar em partir e se curva profundamente diante dele, implorando-lhe para que permita que esses dois fiquem com ele, pois ele sabe muito bem que a União os encontrará e os matará sem piedade, caso contrário. Frank sorri gentilmente para ele e lhe diz que ele não precisa implorar por absolutamente nada, pois essa também é a casa dele, e é claro que eles podem permanecer nesta residência, já que podem ser utilizados como ativos bastante importantes também. Shin e o Loser estão finalmente fortes o suficiente para frequentar a escola novamente, depois de terem sido completamente recuperados e cuidados na casa de Frank. Ambos entram pelos portões da escola e encontram Tal e Pony, vestidos com um uniforme de segurança ao lado do M21. Por causa de suas roupas descoladas e de seu semblante afiado, eles estão sendo assediados por garotas de todos os lados, como se fossem uma verdadeira banda de K-pop. Shin está com ciúmes, pois nem mesmo uma única garota sequer lhe está dando qualquer tipo de atenção. Enquanto isso, assim que Rai entra na escola, acompanhado por Regis e Sarah, todas as garotas imediatamente começam a idolatrá-lo e a fazer muito alvoroço por ele também. Dentro da sala de aula, Shin ainda está bastante triste com o fato de não conseguir absolutamente nenhuma garota. E mais tarde, quando eles vão para a cantina, isso o magoou ainda mais profundamente, pois, embora Ray esteja simplesmente esperando seu ramen esfriar um pouco, todas as garotas parecem se aglomerar em torno dele sem motivo aparente algum. Loser pergunta a Shin que tipo de garota ele estaria interessado, mas antes que ele pudesse sequer responder, ele avista Regis e Sarah entrando na sala de aula. E ao observar o comportamento tão elegante dela, ele acaba confessando abertamente que gosta muito de Sarah. Loser pergunta a Ray se ele estaria disposto a ajudar Shin a sair com Sarah, e ele responde prontamente que sim, que o fará. Depois disso, todos se movem em direção ao corredor, logo atrás de Sarah, onde encontram todas as garotas agrupadas em torno dos três seguranças, o que naturalmente deixa Shin ainda mais triste e desanimado. Todos eles se encontram nos fundos da escola, onde o Loser explica que Shin deseja muito sair em um encontro com uma garota, mas não tem a menor ideia de como fazer isso, já que ele nunca o fez antes em sua vida. Todos os três homens tentam fugir rapidamente, pois eles próprios não parecem ter muita experiência neste tipo de assunto também, mas são todos parados por Shin e o Loser, que imploram desesperadamente por ajuda. Tal decide abrir o Bing, que é sem dúvida o melhor navegador já criado em toda a história, e começa a procurar artigos no Wiko sobre como conseguir o máximo de Reese, enquanto o Pony decide ensinar a Shin o jeito mais old school de fazer as coisas, mas acaba se envergonhando profundamente no processo. Finalmente, depois de perderem absolutamente toda a esperança, eles acabam indo até Frank, que orgulhosamente lhes conta sobre suas incríveis façanhas e como ele tinha tanto Reese, que mesmo que ele apenas respirasse, as garotas ao redor dele costumavam ficar completamente loucas. Ele lhes diz que se Shin realmente quiser sair com Sarah, ele deve aprender tudo sobre o que ela gosta e o que ela definitivamente não gosta. Isso lhes parece uma excelente e brilhante ideia, e eles acabam indo até Rajeus e perguntam a ele sobre Sarah, mas ele responde que não sabe absolutamente nada sobre ela, pois eles mal conversam entre si, eles só trabalham juntos porque são obrigados a fazê-lo, e além disso, ele não tem o menor interesse em saber qualquer coisa a respeito dela. Ele começa a se afastar quando o M21 o provoca, dizendo que ele provavelmente não tem absolutamente nenhuma garota e nunca sequer sentiu o cheiro de uma antes em sua vida. Isso deixa Hags extremamente irritado, que lhe diz que ele é muito popular entre as garotas, e que não precisa provar absolutamente nada a ninguém antes de se afastar de vez. Ele, no entanto, é novamente parado pelo M21, que continua a zombar dele, pois eles estão sempre em constante conflito um contra o outro. Justo então, no entanto, Rui acaba comandando Regis para que ajude Shin, e ele imediatamente se ajoelha e concorda sem hesitação. Mais tarde, todos eles descem até a biblioteca, onde ele instrui Shin a escrever uma carta de amor para Sarah, mas este idiota disléxico não tem a menor ideia de como escrever absolutamente nada, que não sejam meros rabiscos sem sentido. Ele acaba se cansando completamente e vai embora, amassando o papel com raiva e jogando-o fora. Depois disso, eles decidem jogar explorando as maiores forças de Shin, que é sem dúvida o seu atletismo. Eles organizam uma partida de basquete após dividir cuidadosamente o time, para que Shin possa parecer muito legal enquanto joga de forma incrível e o resto da equipe meio que apenas o deixa vencer. O jogo começa e a bola acaba indo em direção a Ray, que nunca havia jogado este jogo antes em sua vida. Ele simplesmente pega a bola com uma aura extremamente ameaçadora e poderosa, o cercando. Mas em vez de driblar ou passar a bola, ele simplesmente anda em direção a eles, o que claro se torna uma falta, e o jogo recomeça imediatamente. Shin consegue pegar a bola e tenta arremessar para fazer uma cesta, mas acaba errando o alvo, e o amigo Loser novamente a passa em direção a Ray, que simplesmente desvia da bola de forma elegante, sem sequer precisar se mover um único centímetro. A bola vai em direção a Riggs, mas em vez de passá-la para Shin, este idiota extremamente competitivo acaba correndo e passando por todos eles, e quando Tal tenta tirar a bola dele, ele simplesmente lhe mostra suas habilidades de nível NBA e o derruba no chão. Ele tenta fazer uma cesta, mas é parado pelo M21, que então se envolve em uma batalha competitiva feroz e intensa com ele, na qual ambos continuam tentando superar um ao outro a todo custo. Tal decide intervir e joga a bola em direção a Shin, mas o M21 acaba pegando a bola e faz uma cesta crucial para a sua equipe. Isso acende Regis também, e os espíritos competitivos disparam para o alto, e ambos continuam arremessando para fazer cestas, uma após a outra, sem parar. Finalmente, a bola novamente vai para Ray, que a arremessa para o final com uma velocidade tão incrivelmente alta que ninguém ousa sequer bloqueá-la enquanto ela vai em direção a Shin. Shin pega a bola e decide não desperdiçar esta oportunidade, enquanto corre rapidamente para a cesta, mas pouco antes que ele possa garantir a cesta, Pony acaba bloqueando a bola para a surpresa de absolutamente todos, e arremessa uma bola de 3 pontos, garantindo a vitória para a sua equipe, só para depois se lembrar que este jogo era na verdade para fazer Shin parecer muito melhor. Shin e o Loser sentam-se do lado de fora da escola, pois ele não acredita que absolutamente nada possa ser feito agora.
Regis e Sarah chegam ao local, e Regis lhe diz que ele foi convocado para a casa de Frank e então se afasta, enquanto Sarah espera um pouco atrás e lhe entrega um papel amassado que acaba sendo, para sua surpresa, uma carta de amor que ele estava tentando escrever. Aparentemente, Ray acabou entregando a carta para Sarah, e ela diz a Shin que gosta mais dele, especialmente quando ele está sendo ele mesmo, e todos caminham juntos em direção à casa de Frank. Todos eles chegam à casa de Frank, onde a atmosfera parece estar um pouco mais séria do que o normal. Quando Luther pergunta o que está acontecendo, Frank responde que eles vão apagar completamente as suas memórias, surpreendendo-os de forma total. Shin chama isso de pura bobagem e diz que não existe absolutamente nada como um apagador de memória, mas Frank responde que eles já reescreveram suas memórias 2 vezes antes, pois a existência de nobres e super-humanos como o M21, Tal e Pony não pode de forma alguma se tornar conhecimento humano. Ambos tentam lutar contra essa decisão, mas até mesmo Rai afirma que é exatamente assim que precisa ser, e começa a beber seu chá tranquilamente. Ambos finalmente concordam com a situação, e Rai usa suas habilidades especiais para reescrever as suas memórias e apaga todas as lembranças dos eventos sobrenaturais que haviam acontecido. No dia seguinte, enquanto Tal, 21 e Pony estavam perto dos portões principais da escola, um velho desconhecido, vestido completamente de branco, se aproxima da escola e tenta passar por eles. Os 3 homens o confrontam e pedem qualquer tipo de identificação, mas o homem simplesmente lhes diz para se afastarem imediatamente, enquanto emite uma aura realmente muito forte ao seu redor. Antes que eles pudessem fazer absolutamente qualquer coisa, no entanto, Hades e Sarah simplesmente aparecem diante deles, ajoelhados, enquanto o velho pergunta a Hades: por que esses humanos tão insignificantes estão no caminho deles? Hades tenta falar, mas é imediatamente interrompido pelo velho, que o envergonha por ter esquecido que ele possui uma habilidade. De repente, Frank chega por trás e se dirige ao velho homem como Gage, enquanto o velho fica completamente chocado ao ver Frank ali, naquele lugar. Ele leva Gage de volta para a sua casa, onde Gage pergunta se Sarah e Regis estão vivendo com esses humanos, e fica absolutamente horrorizado quando Frank diz que sim, que eles estão, porque esta é a casa dele, e ele pode decidir quem vive ali e quem definitivamente não vive. Gage entra na sala onde encontra Ray sentado em silêncio, tranquilamente, saboreando seu chá. Gage pergunta a ele se ele tem alguma lembrança dos últimos 800 anos que se passaram, mas ele responde que estava em um sono muito profundo. Gage afirma que tanto Sirra quanto Regis foram enviados para este lugar para investigar o Caixão de Rei, pois as coisas em Leucodínia, o local onde todos os nobres residem, mudaram drasticamente. Quando Rai entrou em seu sono eterno, muitos grandes senhores e até mesmo o governante anterior o seguiram e também entraram em um sono profundo. Entre os nobres, um sono eterno é completamente sinônimo de morte, e como Rai foi a principal razão pela qual outro senhor basicamente morreu, o novo governante, que é a filha do governante anterior, considerou Rai um traidor e deseja matá-lo a todo custo. Gage afirma que o manto de liderança dos clãs recaiu sobre a geração mais jovem, e lhes diz que até mesmo Sarah é uma das líderes de clã. Frank zomba do país, que antes era tão incrivelmente poderoso, mas agora está sendo reduzido a absolutamente nada. Ele pergunta a Ray se ele gostaria de retornar a Luchedônia, mas Ray simplesmente bebe seu chá tranquilamente, e responde que permanecerá aqui por mais algum tempo. Kid e Frank começam a conversar, quando Judge responde que ainda não confia em Frank por causa do que ele fez há muito tempo atrás, quando ele era conhecido como o temido caçador de nobres. Vemos um flashback, onde Frank tortura alguns dos nobres de menor escalão para obter mais informações valiosas deles dentro de sua masmorra. Os nobres parecem estar completamente chocados ao ver um humano em posse de um poder tão imenso, mas Frank simplesmente afirma que está ali para garantir que os nobres não pensem que podem fazer absolutamente tudo o que quiserem apenas porque são poderosos. Ele sai da masmorra e sente uma enorme explosão, pois um grande grupo de nobres invadiu sua mansão. Ele corre para fora enquanto os nobres estão logo atrás dele, finalmente encurralando-o na beira de um penhasco. Eles lhe dizem para parar de resistir e ir com eles para o castelo, mas ele recusa veementemente, zombando deles, e usa seus poderosos poderes místicos para obliterar todo o grupo de uma só vez. No momento em que ele termina com todos esses pequenos e insignificantes inimigos, 2 dos líderes de clã aparecem diante dele. Um deles sendo Gage e o outro chamado Hagar. Eles o cercam completamente e lhe dizem que ele precisa segui-los de volta ao castelo, onde o Lorde está esperando por ele. Mas Frank simplesmente usa uma poderosa explosão de energia, da qual Hagar consegue desviar com agilidade. Rhaegar diz a Gage para esperar um pouco atrás, pois ele vai cuidar de Frank sozinho e avança rapidamente antes de desferir um uppercut rápido e preciso, que Frank consegue bloquear felizmente, mas o impacto ainda o joga violentamente no ar. Frank usa suas sombrias habilidades para enviar 1000 lanças em direção a Rhaegar, mas ele consegue desviar de todas elas, e as lanças acabam cortando uma rocha inteira e maciça. Ambos se envolvem em combate corpo a corpo mais uma vez, e chegam a um impasse antes que Frank o empurre para trás com força, forçando Rhaegar a tirar uma arma mágica de sua bunda. Gage parece estar bastante surpreso que Frank seja forte o suficiente para que Rhaegar seja forçado a usar sua arma da bunda. Mas Frank não sua nem um pouco, pois ele já esperava que Rhaegar tirasse uma arma mais cedo ou mais tarde. Frank, no entanto, ri na cara dele dizendo-lhe que sua arma da bunda cheira a merda, antes de invocar sua própria lança sombria do céu, surpreendendo tanto Gage quanto Hagar. Gage comenta que a arma é quase tão forte quanto a arma da bunda de Rhaegar, e lhe diz para ter muito cuidado antes que a luta comece de verdade. Frank corta o ar com sua arma, forçando ambos os nobres a desviar rapidamente do caminho, enquanto as montanhas atrás deles são cortadas em pedaços. Ele caminha em direção a eles mais uma vez, dizendo-lhes que precisam aprender que não podem fazer absolutamente tudo o que quiserem com os humanos, apenas porque são poderosos, e lança um ataque novamente, apenas para ser interceptado por Rhaegar.
Rhaegar pergunta o que diabos ele está falando, pois os nobres são, por natureza, obrigados a proteger os humanos a todo e qualquer custo. Mas Frank lhe diz que nem todos os nobres são pessoas muito nobres, pois muitos deles usam seu poder para tirar vantagem de mulheres e crianças indefesas. E é seu objetivo ensinar a esses nobres que os humanos não são nem tão indefesos, nem tão fracos quanto eles realmente acreditam ser. Ele libera ainda mais de seus poderes latentes, empurrando ambos os nobres para trás com força, mas a arma começa a tomar controle total de seu corpo, fazendo-o enlouquecer completamente. Dee diz a Rhaegar que se eles não o pararem antes que ele perca o controle, ele pode criar uma enorme quantidade de destruição e puxa uma arma gigante de sua bunda, e corre em direção a Frank ao lado de Rhaegar. Há uma enorme explosão, e quando a poeira finalmente baixa, eles notam que Frank escapou, deixando um rastro de sangue para trás. Frank consegue recuperar o controle de seu corpo, corre de volta para uma mansão próxima e entra em um dos quartos, apenas para encontrar Ray parado elegantemente perto da janela, observando a paisagem. Frank pensa que entrou na casa de algum senhorio muito rico, sem saber que ele é o nobre mais forte e poderoso de todos os arredores, e imediatamente diz a Ray que está ali para começar seu trabalho hoje como mestre da casa. Ray o informa que ele mesmo é o verdadeiro mestre desta casa, e ninguém mais além dele vive ali. De repente, o portão se abre novamente, antes que Gage e Rhaegar entrem na sala, imediatamente se curvando profundamente para Ray, pedindo desculpas sinceras por seu comportamento rude, antes de dizer a ele que o Senhor dos Nobres os ordenou a capturar e trazer este homem de volta para ele. Ray olha para eles e então olha para o ferido Frank, antes de usar sua magia para converter sua camisa e calça no traje adequado e elegante de um mordomo, e diz a Rhaegar e Gedi que, de agora em diante, Frank trabalha para ele e ele não quer que ele visite o Lorde ainda, por enquanto. Tanto Gedi quanto Rhaegar se curvam novamente e prometem que transmitirão essa importante informação ao Lorde. 5 longos anos se passaram depois disso, e Rhaegar regularmente treina e luta com Frank para ensiná-lo a controlar melhor sua energia. Mas cada vez, Frank acaba perdendo se não usar sua força total, e sempre que a usa, ele perde completamente o controle. Hyde aconselha Rhaegar mais uma vez a deixar o Lorde se encontrar com Frank pelo menos uma vez, já que já se passaram 5 longos anos, e finalmente, Rhaegar concorda e ordena que Frank se encontre com o Lorde uma vez. Frank é escoltado até os aposentos do Lorde, onde ele é cercado por um grande grupo de nobres que o desprezam profundamente. O Lorde parece estar muito impressionado com Frank porque, segundo ele, Ray não deixa absolutamente ninguém se aproximar dele e nunca se encontra com ninguém por ser uma pessoa extremamente reservada. É muito surpreendente que ele esteja permitindo que Frank fique com ele por um período tão longo, o que até o deixa com ciúmes do forte vínculo que ele cultivou. Frank olha para ele e lhe diz que nenhum dos nobres jamais tentou realmente conhecer melhor Ray, e essa é a principal razão pela qual ele não gosta de mais ninguém. O Lorde ri e pergunta por que ele não cria um pacto de sangue com Ray, ao que Frank responde que ainda tem sua dignidade como um ser humano, e não quer entregar sua vida à servidão de um nobre. O Lorde lhe diz que se ele criar um pacto de sangue, ele será capaz de viver por tanto tempo quanto Ray viver, mas Frank ainda parece estar muito firme em sua posição, afirmando que não fará um pacto tão cedo, de forma alguma. Um dos nobres de cabelos ruivos se manifesta, dizendo ao Lorde que ele não pode, de forma alguma, deixar este homem criar um pacto de sangue com Ray, já que ele já matou inúmeros nobres antes, mas o Lorde responde que a felicidade de Ray vem antes de absolutamente qualquer outra coisa para ele. Enquanto voltava para dentro dos corredores, ele acaba encontrando Gage e pergunta se ele gostaria de lutar e treinar com ele, mas Gage recusa. Frank estava prestes a voltar quando o nobre de cabelos ruivos, junto com alguns de seus capangas, se aproximou dele, e o ruivo concordou em lutar com ele. Tanto Frank quanto o Ruivo entram em uma arena e a batalha deles começa. O Ruivo parece ter uma clara vantagem, pois continua dominando Frank com cada ataque que ele lança, e finalmente consegue fazê-lo ajoelhar, mas Frank se levanta novamente e invoca sua poderosa lança sombria. O Ruivo o ataca mais uma vez, mas desta vez Frank consegue se defender com sucesso, mas o Ruivo aumenta sua intensidade e consegue empurrá-lo contra uma rocha, finalmente. Frank fica furioso com ele e acaba usando todo o seu poder, junto com a lança, mas acaba perdendo completamente o controle de si mesmo e enlouquece. Ele esfaqueia o olho do Ruivo antes que tanto Gedi quanto Rhaegar intervenham, parando na frente do Ruivo, dizendo-lhe para recuar imediatamente, pois ele não é páreo para Frank no momento. Frank, em sua forma berserk, usa uma enorme explosão mágica que é subitamente parada por Ray e pelo próprio Lorde. Ray caminha em direção a Frank enquanto ele usa outra poderosa explosão, mas Ray consegue pará-la facilmente, embora seja arranhado na bochecha. Ele usa sua magia de sangue para criar um tornado ao redor deles, enquanto Frank avança com sua lança, mas Ray simplesmente a bloqueia com uma única mão antes de tocar Frank na bochecha, fazendo-o voltar ao seu estado normal. Frank finalmente acorda na cama de Ray e rapidamente se veste antes de ir encontrar Ray, que lhe pede uma xícara de chá. Enquanto prepara o chá, no entanto, Frank usa uma faca para se cortar e derrama algumas gotas de seu próprio sangue no chá antes de entregá-lo a Ray, que o bebe e acaba formando um laço de sangue vitalício e inquebrável com Frank. Avançando para os dias atuais, Frank diz a Gage que Ray não quer voltar para Lacedônia por enquanto, pois ele está muito feliz e contente aqui. Ele está cercado por amigos e está explorando um mundo que ele nunca soube que existia de verdade. Gage solta um grande suspiro e lhe diz que ele estará retornando de volta ao reino e terá que reportar ao Lorde atual sobre todos esses acontecimentos, mas permite que tanto Sirra quanto Regis fiquem aqui por mais um tempo e então parte.
Alguns dias depois, enquanto o trio patrulhava o perímetro da escola, eles de repente sentem que alguém controlou a mente de um grupo de estudantes, pois eles começam a agir de forma muito estranha. Ray, Regis e Syrah também sentem a presença de outro nobre, mas antes que Ray pudesse sequer se mover, Regis se oferece para ir em seu lugar e desce em direção ao chão. O trio finalmente confronta o invasor, que acaba sendo um jovem nobre, que parece estar confuso sobre por que o trio não foi afetado por seu controle mental, e antes que qualquer um deles pudesse sequer reagir, ele aparece rapidamente atrás do M21 e o esfaqueia nas costas com as mãos nuas e recua antes que tal possa sequer atacar. O M21 imediatamente cai no chão enquanto o jovem olha com nojo por causa da mancha de sangue em suas mãos e limpa-as com o lenço. Antes que ele possa causar qualquer dano adicional, tanto Regis quanto Syrah chegam, dizendo-lhe para parar imediatamente. O jovem chamado Rael olha para trás e parece estar completamente exultante ao ver Sarah e pergunta a ela se ela já pensou sobre sua proposta de se casar com ele. Mas Sarah não responde absolutamente nada. Ele lhe diz que foi libertado do confinamento hoje mesmo, desde a época em que seu irmão mais velho o trancou dentro de um quarto porque ele destruiu uma área inteira quando Sarah o rejeitou. Regis tenta responder, mas Rael imediatamente agarra sua garganta com força e ameaça espremer a vida dele antes que Sarah lhe diga para soltá-lo. E ele joga Regis para trás como um boneco de pano, surpreendendo tanto Pony quanto Tal, pois Regis é, por si só, um ser incrivelmente poderoso. Ele olha para Sarah esperando por uma resposta, mas Sarah simplesmente o rejeita novamente, e antes que ele pudesse ameaçar qualquer outra pessoa, ela lhe diz que se ele não for embora imediatamente, ela entrará em contato com seu irmão mais velho mais uma vez. Rael decide ir embora por enquanto, mas antes de partir, ele ameaça a vida de Regis se Sarah não for até ele e sai correndo rapidamente. Tal e Pony ambos começam a cuidar do M21, pois ele perdeu a consciência e está em uma condição fatal após receber um ferimento tão profundo. Ele é levado para a casa de Frank, onde é mantido em uma cápsula especial de suporte vital, enquanto é constantemente e cuidadosamente monitorado. Tal e Pony narram todo o incidente a Ray e Frank, que parecem estar bastante perplexos com este novo e inesperado problema. Frank leva tanto Tal quanto Pony para um check-up completo e, após realizar seus exames de corpo inteiro, informa-lhes que parecem estar perfeitamente bem. Ambos demonstram uma profunda tristeza pelo fato de que este jovem foi capaz de ferir mortalmente seu camarada, enquanto eles próprios se viram completamente impotentes para agir. Frank os observa atentamente e lhes explica que este garoto é um nobre de sangue puro, oriundo de um clã extremamente poderoso, e que nenhum deles teria a menor chance contra ele. No entanto, os dois permanecem visivelmente abalados e, então, imploram a Frank por qualquer método para adquirir mais força, pois não desejam que nenhum de seus companheiros seja ferido no futuro. Frank lhes oferece um sorriso e lhes assegura que irá verificar o que pode ser feito antes de se retirar. Enquanto Ray desfrutava de seu chá, ele subitamente percebe a presença de Sarah se esvaindo, pois ela corre para se encontrar com Rayla sós. Ele se levanta e se dirige para o exterior, onde encontra Frank, ajoelhado no chão, afirmando que ele mesmo se encarregará de Rayleigh, e que Ray não precisará despender qualquer esforço para tal. Ray informa que, neste exato momento, Ray demonstra ser consideravelmente mais poderoso do que Frank ou qualquer outro indivíduo presente em sua residência, mas Frank, ainda assim, insiste veementemente para que o permita resolver a situação com Rayleigh. Ray, por fim, cede e o escuta, mas antes de liberá-lo, ele remove o selo que havia imposto sobre Frank, permitindo-lhe, assim, utilizar todo o seu potencial agora, sem quaisquer impedimentos. Frank consegue chegar ao topo do edifício exatamente no momento certo, pois depois de ser rejeitada por Ciro mais uma vez, Rael estava prestes a lançar um ataque contra ela. Contudo, Frank prontamente utiliza suas lanças de magia sombria para bloquear o avanço dele, compelindo-o a se afastar e recuar. Frank se aproxima dele e o questiona sobre a verdadeira razão de sua vinda a este país, mas Rael, ignorando-o completamente, avança de imediato para atacá-lo. No entanto, seus golpes selvagens e descontrolados revelam-se totalmente ineficazes, pois simplesmente atravessam Frank sem lhe infligir qualquer tipo de dano. Frank o adverte que ele cometeu um erro gravíssimo ao prejudicar M21, visto que este se encontrava sob sua proteção, e agora Rael terá, inevitavelmente, de prestar contas por essa ação. Após proferir essas palavras, ele começa a empregar sua energia sombria e arremessa uma saraivada de lanças contra ele, mas Rael consegue desviar habilmente e se afasta. Frank prossegue com seu ataque implacável, mantendo Rael sob constante pressão, enquanto este tenta desesperadamente correr em sua velocidade máxima. No entanto, Rael fica absolutamente chocado ao constatar que Frank, dobrar em 3 imagens humanos, é capaz de igualar sua velocidade, ao mesmo tempo em que continua a arremessar lanças contra ele seus arredores com uma profusão de espinhos de magia sombria, que acabam por empalar o jovem nobre, causando-lhe ferimentos de extrema gravidade. Rael, por fim, emprega sua força total e saca algumas armas de sua retaguarda antes de lançar um ataque contra Frank, que sequer se move, e recebe o golpe diretamente, sendo cortado próximo a ambos os ombros. No entanto, para a completa surpresa de Rael, Frank simplesmente irrompe em gargalhadas, pois em sua opinião, o combate estava se tornando excessivamente monótono. Frank invoca sua lança sombria e os dois combatentes se chocam frontalmente. Frank arremessa espinhos de energia escura na direção de Rael, mas este, com agilidade, simplesmente se desdobra em múltiplas imagens. Contudo, Frank mais uma vez consegue repelir as cópias ilusórias com seus espinhos sombrios, mas Rael, astutamente, emprega sua arma traseira para cortar o ar, provocando uma quantidade considerável de danos aos edifícios situados atrás de Frank. Ele persiste em desferir golpes contra Frank, enquanto este, com agilidade, apenas desvia e se afasta, até o momento em que Regis surge e intervém com sua própria explosão de energia. Em seguida, Sarah salta para tentar atingi-lo com sua foice, mas Rael consegue desviar-se rapidamente, visivelmente chocado com a atitude inesperada de Sarah.
Ele questiona Sarah se ela realmente o detesta a tal ponto, e ela, sem hesitar, responde que não deseja mais ver a face dele. Isso o enfurece profundamente, e ele então saca um pergaminho que lhe for entregue pelo atual soberano dos nobres, e por ordem expressa do Lorde, ele intima Sarah a segui-lo e a comparecer perante o próprio governante. Por se tratar de uma ordem real e inquestionável, Sarah se vê impossibilitada de recusar e assim o segue, desaparecendo por completo no céu noturno. Tanto Regis quanto Frank regressam ao seu local de origem, onde Frank relata a Ray todos os acontecimentos recentes, e juntos eles tomam a decisão de se dirigirem pessoalmente a Leucodinia. Frank se reúne com M21, Tal e Pony antes de lhes entregar uma droga especial que ele próprio desenvolveu, a qual tem o poder de liberar suas habilidades latentes e torná-los consideravelmente mais poderosos. Eles o questionam sobre o motivo de lhes dar isso agora, e ele responde que está a caminho de Leucodinia com Ray e Rajas, e que gostaria que eles permanecessem aqui para garantir que tudo corra perfeitamente bem. Eles, no entanto, protestam veementemente contra essa decisão e lhe informam que também desejam oferecer sua ajuda, mas Frank, irredutível, recusa e se retira. Ele então prepara o avião e, acompanhado por Regis e Ray, eles finalmente embarcam em seu jato particular, partindo rumo a Luchedônia. Regis questiona Frank sobre o local de pouso, pois não consegue recordar a existência de quaisquer pistas de aterrissagem naquele país. Frank, com um sorriso enigmático, simplesmente o informa que eles realizaram um pouso forçado diretamente sobre uma massa de água. Após a queda no rio, eles se veem caminhando por uma densa floresta escura, enquanto tentam elaborar um plano de ataque, até que Regis os alerta para parar, pois estão adentrando um território estritamente proibido. Frank e Ray demonstram confusão diante dessa informação, mas Regis esclarece que o Lorde anterior havia expressamente solicitado que jamais atravessassem essas florestas. Frank, com um riso descontraído, informa de que a mansão de Ray se encontra situada no final desta floresta, e que ele não desejava que absolutamente ninguém se intrometesse em sua vida particular. E foi exatamente por essa razão que o governante instruiu a todos para jamais transitarem por aquele local. Eles, por fim, adentram a mansão, mas Ray percebe uma aura poderosa emanando do interior, então Frank orienta Regis a aguardar ali, enquanto eles prosseguem para uma inspeção interna. Ray e Frank percorrem os corredores de aspecto familiar até chegarem a uma porta imponente, e ao abri-la, deparam-se com uma espada gigantesca e de beleza magnífica, repousando majestosamente no topo de uma esplêndida escadaria. Frank a reconhece de imediato como a arma exclusiva do Lorde, enquanto Ray, por sua vez, parece considerá-la um mero pormenor e opta por retornar a um dos aposentos. Enquanto isso, Hags, por acaso, escuta uma série de ruídos vindos da densa selva e decide sair para investigar, apenas para constatar a presença de um grupo de nobres de menor patente que estão vasculhando as florestas em busca dos ocupantes da aeronave acidentada. Ele, com agilidade, cobre o rosto com uma máscara e desce sobre eles, nocauteando-os um a um. Contudo, ele acaba sendo sobrepujado pela vasta quantidade de inimigos, quando de repente vários deles são atingidos por tiros e mortos por Tal, Rony e M21, que, para a surpresa geral, estavam habilmente escondidos no alto das árvores. Ray, então, os conduz a todos até Ray e Frank, onde eles confessam que acabaram se ocultando dentro do avião porque tinham o desejo de auxiliar Ray e Frank em suas empreitadas. Ray os observa com um sorriso gentil e lhes assegura que, de qualquer forma, possuía uma série de quartos vazios disponíveis, portanto, ele realmente não se importa com a situação. Eles então optam por se dividir em equipes estratégicas, a fim de que Ray consiga alcançar o palácio do líder atual sem quaisquer impedimentos ou atrasos. Ray e Frank prosseguem juntos em direção ao imponente castelo, enquanto Regis e M21 correm lado a lado, atuando tanto como rivais quanto como leais camaradas, com o objetivo de eliminar quaisquer inimigos que surjam pelo caminho. Tanto M21 quanto Regis estão recebendo apoio tático e informações cruciais de Tal e Pony, que se encontram ocultos entre as árvores, preparados para enfrentar qualquer tipo de adversidade que possam surgir. Enquanto avançam rapidamente pelas florestas, eles subitamente avistam uma intensa luz no céu, e ninguém menos que o próprio Rael desce dos céus, visivelmente enfurecido com Raj por tê-lo seguido até este local. Ele ordena a ambos que se retirem imediatamente deste local, mas, como era de se esperar, ambos se recusam categoricamente, permanecendo de forma desafiadora em seu caminho. Por outro lado, Sarah, que havia sido aprisionada em uma das celas, conseguiu escapar e agora corre desesperadamente em direção à Câmara do Lorde, com o intuito de impedi-la de executar Ged sob a acusação de traição. Ela, contudo, é interceptada por uma mulher de cabelos ruivos, que lhe barra o caminho e a instrui a retornar à sua cela, prometendo que, caso obedeça, não alertará o Lorde sobre suas intenções. No entanto, Syria se recusa veementemente. A Mulher Vermelha, sem hesitar, a atinge com uma poderosa explosão mágica, mas em meio à fumaça que se eleva, Syria revida com um de seus próprios ataques, que a oponente desvia com agilidade. Ambas as combatentes trocam golpes incessantemente antes que Syria, decidindo levar a situação a sério, invoque uma foice diretamente de sua retaguarda, o que, por sua vez, obriga a Mulher Vermelha a também conjurar uma varinha de sua própria retaguarda. Ela emprega sua varinha para materializar uma profusão de lâminas B e as utiliza para atacar Sierra, que no entanto consegue bloquear todas elas com notável facilidade. Contudo, mesmo após essa defesa, Sierra acaba sendo subjugada e dominada pela Mulher Vermelha, que demonstra ser consideravelmente mais experiente, e é, por fim, feita prisioneira. Por outro lado, Grail informa a Regis que Sarah se encontra aprisionada neste exato momento unicamente por causa dele e de sua linhagem familiar, visto que seu avô, Ged, acabou por trair a confiança do Lorde. Consequentemente, ela também decidiu encarcerar Sarah em uma cela. Essa revelação acaba por impactar profundamente Regis, que em consequência perde sua concentração, e Rael, percebendo a oportunidade, tira total proveito disso, atacando-o sem hesitação. Contudo, antes que pudesse alcançar Regis, M21 intervém prontamente e tenta com suas garras desfigurar o rosto de Rael. Mas ele, com agilidade, desvia do ataque e se afasta. M21 então sacode Regis, trazendo-o de volta à realidade, e o instrui a manter o foco e a correr adiante para resgatar Sirra e seu avô, enquanto ele próprio se encarrega de lidar com essa loira insolente. Regis o informa que não tem condições de enfrentar Rael sozinho, mas M21 o acalma e o instrui a partir. E antes que Rael pudesse proferir qualquer comentário sarcástico, M21 se lança contra ele com uma velocidade assombrosa. E embora Rael tente desviar, M21 consegue arranhá-lo no rosto, pegando de surpresa tanto Rael quanto Regis.
Tal instrui Regis a prosseguir, pois Frank lhes forneceu uma metanfetamina azul especial, criada por Jess Pinkman com o pó de pimenta, e com essa substância eles se tornam absolutamente invencíveis. Regis reconhece a potência dos efeitos da metanfetamina azul e lhes expressa sua gratidão antes de avançar. Enquanto Rael está fervendo de raiva pelo fato de um simples humano ter sido capaz de atingi-lo, ele se lança furiosamente contra M21, arranhando-o no braço antes de tentar desferir um ataque subsequente. Contudo, ele é abruptamente detido pelas balas, habilmente disparadas em sua direção por cortesia do nosso valoroso companheiro, o Grande Pony. Rael se enfurece ainda mais, desafiando Pony e Tal a emergirem de seu esconderijo e a combaterem como verdadeiros homens. No entanto, eles simplesmente o ignoram, pois estão cientes de que o patriarcado, de qualquer maneira, está em declínio. Tal então sugere a M21 que este é o momento ideal para tentar provocá-lo, a fim de que ele perca a compostura e cometa erros. M21 já está habituado a irritar esses nobres, graças à sua vasta experiência com Regis, e começa a ridicularizar Rael, chamando-o de um covarde efeminado, cujo objeto de afeto o detesta. Isso enfurece Rael a um grau extremo, fazendo-o saltar para o ataque, enquanto tenta desesperadamente desviar das balas. Contudo, uma das balas acaba por roçá-lo, forçando-o a recuar, enquanto o M21 tenta atacá-lo novamente. Ele, por fim, recua diretamente para uma armadilha meticulosamente preparada por Tal, que a ativa, e a área inteira explode com uma poderosa energia de relâmpago. M21 fica absolutamente chocado ao constatar que Rael ainda permanece de pé enquanto a poeira se dissipa, e sua fúria atinge o ápice, fazendo-o sacar duas lâminas de sua retaguarda, determinado a usar toda a sua força contra esses humanos. Ray e Frank percebem esses espetáculos de luz intensos à distância, e Ray, então, instrui Frank a garantir que os rapazes estejam em segurança, enquanto ele próprio avança sozinho para localizar o castelo. Rael emprega suas lâminas afiadas para golpear M21, que é ferido, e começa a sangrar abundantemente por todo o corpo, enquanto o Pony tenta auxiliá-lo com fogo de cobertura. Contudo, Rael simplesmente bloqueia as balas com sua arma traseira, informando-lhes que a partir de agora, essa tática inútil não terá mais qualquer efeito. Tanto Pony quanto Tal concluem que seguir as táticas vietnamitas não será mais eficaz, e então eles saltam da árvore e correm apressadamente em direção a M21, no momento em que Rael o chuta no rosto antes de desferir um soco que o derruba. Contudo, instantes antes que Rael pudesse ceifar sua vida com uma estocada rápida, Tal entra na batalha e bloqueia seu ataque com seu chicote. Pony, agindo como um verdadeiro americano, inicia uma saraivada de tiros, mas Rael, com sua super velocidade, consegue desviar de todos os ataques deles e, utilizando um corte de ar, os arremessa para longe. Em seguida, ele se aproxima e começa a desferir chutes violentos em seus rostos. M21 agarra os pés de Rael por trás, mas este, sem hesitar, simplesmente começa a chutar a cabeça de M21 também. Contudo, antes que Rael pudesse ceifá-los, outro nobre surge ao seu lado, revelando-se ser o atual líder de seu clã, o irmão mais velho de Rael, e o primogênito de Rhaegar, aquele que outrora combateu e treinou Frank. O líder questiona Rael sobre o que está ocorrendo, antes que Rael comece a explicar-lhe que estava apenas finalizando os inimigos, quando de forma inesperada, Frank surge por trás deles. Rael o reconhece instantaneamente e informa seu irmão que este indivíduo loiro o atacou quando tentou levar cera. Contudo, antes que pudesse concluir sua frase, um Frank visivelmente enfurecido o apunhala com centenas de espinhos, bem diante do líder, declarando que está farto desses joguinhos. Ele afirma que, embora esta possa ser a primeira batalha de vida ou morte para eles, ele já enfrentou combates semelhantes inúmeras vezes. O líder ordena a Rael que se afaste, pois Frank está muito além de suas capacidades, e mesmo antes do início do combate, ele saca suas armas de sua retaguarda, preparando-se para enfrentar Frank com toda a sua força. Frank, por sua vez, revela que outrora lutou contra o pai do líder, e que, posteriormente, seu pai lhe transmitiu todo o seu conhecimento sobre batalhas. Em seguida, ele empunha sua lança d'ar, e ambos avançam para o confronto, gerando uma explosão colossal. Após uma breve troca de golpes, o líder desfere um ataque contra Frank, mas este consegue bloquear seus golpes, gerando uma imensa cortina de fumaça. Quando a fumaça se dissipa, Frank percebe que o líder desapareceu completamente. A família dele sempre foi especialista em emboscadas, e este indivíduo parece ser igualmente habilidoso, pois Frank sequer consegue sentir sua presença. O líder ataca Frank de sua posição oculta, o que lhe causa um arranhão, mas também fornece a Frank a direção aproximada do irmão mais velho de Rael. Frank então salta no ar antes de arremessar milhares de espinhos por toda parte e corta através da densa selva para revelar o líder, que por sua vez salta no ar para se proteger. O líder se desdobra em múltiplas ilusões e ataca Frank simultaneamente, mas este consegue se defender de todos os ataques de uma só vez. Contudo, Rael, o pequeno e irritante snob, acaba por atacar o trio, e enquanto tenta bloquear o ataque de Rael, Frank é por fim atingido pelo golpe do líder, sofrendo ferimentos. Em vez de capitalizar sua vantagem, o líder, contudo, interrompe o combate e repreende Rael por sua intromissão, e então se desculpa com Frank, explicando-lhe que, se aquele pequeno e insignificante intrometido não tivesse interferido, Frank teria sido perfeitamente capaz de se defender de seu ataque sem sofrer qualquer dano. E para restabelecer a igualdade, ele utiliza sua arma traseira para se ferir também. O líder ataca Frank mais uma vez, mas após um breve e intenso embate, Frank consegue esfaqueá-lo diretamente no estômago, forçando-o a recuar. Rael, visivelmente preocupado, oferece suas armas traseiras ao irmão, que no entanto recusa, alegando que são mal cheirosas e que ele pretende lutar contra Frank por conta própria. Do outro lado, Ray adentra a câmara do Lorde exatamente no momento oportuno, pois Gage estava ajoelhado ao lado de Cera, ambos imobilizados, e ele estava prestes a ser executado pela nova Lorde, Hask. Ela, contudo, interrompe a ação quando Ray entra com uma postura de total confiança, alterando a cor de suas vestes no meio do percurso. Ray, de forma espetacular, domina completamente a cena, caminhando à frente deles e informando a Hask que ela está proibida de matar Gage, pois ele expressamente o proíbe. Um dos líderes do clã com cabelos brancos demonstra ser um tolo impetuoso ao correr diretamente em direção ao próprio deus em pessoa.
Ele salta no ar e dispara uma série de golpes de ar contra Rey, mas estes se mostram completamente ineficazes. O tolo de cabelos brancos tenta atacar Rey mais uma vez, desferindo golpes de todas as direções imagináveis, enquanto Rey sequer se preocupa em se defender, pois os ataques não surtem absolutamente nenhum efeito sobre ele. Finalmente ele cessa seus ataques e emprega sua magia para simplesmente arremessá-lo para longe. Isso por sua vez estimula a mulher de cabelos vermelhos, que invoca uma varinha de sua retaguarda e a utiliza para atacar Rey. Contudo, ele simplesmente absorve a magia e a redireciona de volta para ela, enquanto um dos jovens líderes prontamente forma uma barreira para defendê-los. O jovem utiliza seu escudo para criar uma pequena caixa protetora ao seu redor, que no entanto continua a diminuir de tamanho prestes a esmagar Rey. Contudo, ele simplesmente a destrói sem o menor esforço. Os três se levantam e se posicionam diante de Hask, mas Rai, com facilidade, emprega seu controle mental para forçá-los a se submeterem à sua vontade. Todos ficam absolutamente chocados ao testemunhar suas habilidades, quando Jai os informa que Inobilis é na verdade ainda mais poderoso do que o próprio Lorde, sendo ele o único capaz de punir o soberano. Hask então avança e ordena a todos os demais que se afastem, pois ela mesma se encarregará de lidar com ele neste momento. Ela saca sua espada e ataca Rai com ela, mas ele, com facilidade, bloqueia a magia dela e emprega uma magia própria, da qual Hask desvia antes de tentar atingi-lo frontalmente com a espada. Contudo, Rai simplesmente a detém com a mão e a empurra com força contra a parede. Ela se levanta mais uma vez e desfere um golpe contra ele que é prontamente bloqueado pelo ar que o envolve, antes que ele a instrua a utilizar todo o seu potencial. Isso a enfurece profundamente, e ela então emprega todas as suas habilidades mágicas, atacando-o com seu golpe mais potente. Contudo, para seu completo horror, ele simplesmente bloqueia e rompe sua magia, aniquilando completamente seu espírito. Ela desaba no chão, em prantos, afirmando que seu pai jamais a amou. Ora, meu pai também não me amou, mas ninguém me tornou um lorde. Por que essa distinção? O jovem, o homem de cabelos brancos e a mulher ruiva se posicionam diante de Hask e atacam Rai mais uma vez. Ele desvia habilmente do ataque do homem de cabelos brancos e, enquanto ainda está no ar, é imobilizado pelo jovem. A mulher ruiva então tenta atacá-lo em conjunto, mas ele, com sua força, acaba por repelir os três, uma e outra vez. Rey, por fim, emprega sua habilidade especial para aniquilá-los a todos. Contudo, em um súbito lampejo de inspiração, Hask se adianta e utiliza sua técnica suprema mais uma vez, neutralizando o ataque de Rey e até mesmo arranhando-o na bochecha. Ele começa a cair no chão completamente exausto, mas é prontamente amparado pelo próprio Frank. O combate cessa abruptamente, e Rai então materializa uma espada própria de sua retaguarda, a qual possui uma semelhança notável com a que Hask empunha. Ambas as espadas se unem, e uma fada emerge da lâmina, revelando-se ser, para a surpresa de todos, o pai de Rask. Que sujeito peculiar. O pai dela lhe revela que Rey não foi o responsável por sua morte, pois ele desejava que o jogo, ele próprio e diversos outros líderes mais experientes abrissem o caminho para que a geração mais jovem assumisse o controle e fizesse a América grande novamente. Ele intencionalmente deixou Guija para trás, com o propósito de que ele pudesse orientar todos os jovens a conduzir a nobreza de forma apropriada rumo a um futuro mais promissor. Contudo, em algum ponto do caminho, o ciúme de Rask a consumiu, e ela começou a atribuir a Rey a culpa por absolutamente tudo, e juntamente com ela, todos os outros nobres também o responsabilizaram. Gage finaliza a conversa afirmando que confiou a Rey a responsabilidade de cuidar de Rask, e que ele sempre a amará antes de desaparecer por completo. Gage a observa e se desculpa por ter ocultado a verdade dela, explicando que foi instruído a agir dessa forma por seu pai. Antes que ela pudesse proferir qualquer palavra, um dos líderes do clã chega, trazendo Regis consigo, e o arremessa diante dela, afirmando que ele tem algo importante a declarar. Regis se prostra humildemente à sua frente e lhe assegura que seu avô não é um traidor, e que, se ela desejar executá-lo, deveria executá-lo também. Contudo, Hask simplesmente abraça o ancião, dizendo que lamentava profundamente e que a culpa era dela. Aparentemente tudo foi resolvido de forma amigável, pois o trio, juntamente com Frank, Rey, Riggs e Sarah, regressa ao Japão, recomeçando suas vidas como indivíduos comuns mais uma vez, vivendo entre os humanos e ocultando suas notáveis habilidades sobrenaturais de